tarde a todos presentes, aqueles que vieram à nossa casa do caminho, aqueles que estão nos assistindo pela internet também, para que possamos ter assim uma tarde bastante agradável, né, bastante alegre, onde não só vocês estão presentes, mas a espiritualidade também está presente conosco, para estudo de mais uma página do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Bom, vamos começar com os nossos recadinhos básicos, né, que nós temos o atendimento fraterno meia hora antes das nossas reuniões. Nós temos reuniões todos os dias, né, e quarta-feira é uma exceção. Nós temos reunião às 2 horas da tarde. Nos demais dias, segunda, terça, quinta e sexta, é às 8h10 da noite. 8h10 justamente porque até às 8 horas não se pode estacionar por aqui, então existe uma certa tolerância aí para que vocês tenham essa oportunidade de estacionar o carro bem sossegado. E temos também aos sábados e domingos. Nós temos uma obra do nosso, aqui da nossa editora, sobre Mirabelle, né, os volumes 1 e 2, e que pode ser adquirido na nossa livraria ou pelo site. É bastante interessante porque Mirabelle foi um médium bastante conceituado, hoje já na espiritualidade, e aí narra toda a trajetória dele, do Mirabelle, e isso vai consolidar bastante nosso conhecimento sobre a doutrina. Posto isso, para cestas básicas, nós sempre precisamos de óleo, bolacha, farinha, esses artigos não perecíveis, né? Açúcar, café, tudo aquilo que vier é bem-vindo, e contamos sempre e agradecemos a colaboração de todos, porque graças a vocês, né, é o trabalho que a casa desenvolve, nós podemos atender 80 famílias em forma de rodízio, né? Muito bem, posto isso, então nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje com a prece que devemos endereçar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, sempre em agradecimento pela oportunidade de nós aqui estarmos, pela nossa saúde, que apesar dos percalços que são normais na nossa caminhada nesse planeta de provas e expiações, nós sempre somos sustentados pela espiritualidade. Então nós temos sempre que agradecer pela saúde, agradecemos até pelos pequenos percalços, né, porque são pequenos realmente aqueles percalços que nós atravessamos e que nós contamos sempre com a mão amiga de Jesus, para nos auxiliar nessa caminhada, porque sem o apoio do nosso mestre, nós não conseguiremos caminhar por essa longa estrada da nossa evolução espiritual. E assim, queridos companheiros, já com esses agradecimentos, porque a prece você pode fazer louvando, pedindo e agradecendo. Então vamos agradecer. Louvar, nós louvamos ao nosso Criador pela nossa fé, nossa convicção. Pedir, não necessitamos, porque Jesus e o nosso Pai Celestial sabem das nossas necessidades. E o agradecimento é aquilo que nós temos por obrigação de fazer por tudo aquilo que nós recebemos. E assim nós vamos iniciando a reunião de hoje com a palestra da nossa companheira Renata, que está aqui para nos brindar, né, com mais um estudo da página do A Luz do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus, que é começar de novo, né, que é aquilo que nós fazemos todos os dias, né? Desde que nós acordamos, abrimos os nossos olhos, nós começamos uma nova jornada. Renata, que seja muito feliz no seu estudo e na sua explanação. Obrigada, Zé. Oi, gente, boa tarde. Você desliga, né? É muito bom poder estar aqui de novo, né? 4 semanas sem vir aqui à casa é muito tempo, gente. Nossa, é muito complicado. Mas o bom filho a casa torna sempre, né? Então, estou aqui firme e forte. O tema da tarde, começar de novo, né, do livro Alma e Coração, é o que o Zé falou.
É um texto que nos convida a pensar, porque nós começamos tudo de novo todos os dias, né? Então, vale a pena a gente parar para pensar, para ver como que nós estamos começando tudo de novo. Qual é a oportunidade que nós estamos tendo de refazer as nossas atitudes, de repensar as nossas ideias, né? Como que nós conseguimos absorver tudo aquilo que nós passamos, porque as nossas provas aí estão. Não adianta a gente fechar os olhos, querer virar uma página sem ela ter sido concluída, né? Porque nós temos uma vida, o nosso livro vem em branco. Cada um de nós recebe um livro lá cheio de páginas em branco. E essas páginas, elas são escritas por tudo aquilo que nós fazemos aqui, pela nossa caminhada. Então, não adianta a gente pegar numa página, deixá-la incompleta, né? Esse pedaço eu não quero preencher, eu não vou escrever, eu vou pular para a página seguinte. Não adianta, porque nós vamos ficar em débito com aquilo. Não tem propósito, não tem razão de ser. Então, o texto começa dizendo o seguinte, que erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, né? Às vezes, a gente acredita que todas as bênçãos já foram extintas, que ninguém tem bênção nenhuma, que todas as nossas portas foram fechadas. Deus não existe, Deus não lembra de mim. Aquelas blasfêmias que nós acabamos, às vezes, falando quando a nossa fé falha, né? Falamos que a própria, né, sabedoria da nossa vida, ela é determinada pelo amanhã. Então, por cada dia que se inicia, nós temos essa certeza, essa determinação de que esse começar de novo é um processo da natureza. Então, tudo ao nosso redor tem essa segunda chance. Então, por exemplo, nós temos lá a folha, né, de uma árvore que cai, ou as flores que caem de uma árvore. Nós sabemos que os animaizinhos vão lá, né, os pássaros, ou até o próprio vento, ele leva aquela semente, ele faz o trabalho dele daquela maneira. Então, quer dizer, algo que já estava ali seco, né, feinho, murcho, vai ter a oportunidade de recomeçar, de fazer outra vez, né, de escrever a história outra vez. E por que na nossa vida é diferente? Por que a gente não presta atenção nas oportunidades que a vida nos dá? Por que nós viramos as costas? Desculpe hoje se eu ficar emocionada. Vai ser difícil, mas tudo bem. Por que às vezes nós damos as costas para as oportunidades que são colocadas na nossa frente, né? Então, nós precisamos, assim, ter força, determinação para entender por que a gente está passando por aquilo. Nada acontece na vida da gente por acaso. Nada. Nenhuma folha que cai de uma árvore caiu dali sem necessidade, sem a hora certa, né, gente? Então, nós encontramos pessoas na nossa vida, às vezes convivemos muito tempo com essas pessoas, não entendemos o motivo, o porquê daquela convivência, né, a razão daquilo tudo. E aí a gente passa por um período que você começa a entender, obrigada, minha flor, você passa a entender por que aquelas coisas acontecem, né? Então, nas minhas falas, né, quem acompanha aí pela internet sempre me ouve dizer, falando o seguinte, que se o burro é bom, carga nele, né? Então, feliz daquele que se acha um bom burro de carga, porque suporta todas essas provas. E nós temos que pensar que todas as pessoas que estão conosco na caminhada têm as suas agruras, né? Todo mundo tem uma coisa diferente para passar. Muitas vezes, alguns estão estagiando, passando por uma prova que está relacionada à doença física. Então, quantos irmãos nossos de caminhada que veem a vida assim, esvaindo, né? Escorrendo pelo ralo, e muitas vezes querem voltar atrás, porque naquela oportunidade do recomeço, né, do começar de novo, não aproveitou a chance. Então, às vezes, fica se perguntando, né, a pessoa está vendo que não vai ter mais jeito, que a vida dela vai terminar daquela forma,
e ela fica se questionando, se martirizando, falando assim, poxa vida, por que eu não aproveitei? Por que eu não fiz diferente? Mas sempre é tempo. Eu acho que mesmo nos últimos minutos da nossa existência, ainda é tempo de você perdoar, ainda é tempo de você fazer diferente, de você querer se tornar uma pessoa melhor. Sempre é tempo disso, né? Se a gente experimentasse o peso do desengano, isso não nos leva a assim, acreditar que nós temos que viver em desencanto. Quantos de nós aqui que já não fomos desenganados, gente? Quer seja com relação a um amor, quer seja com relação a um trabalho, a um convívio com um ente querido em casa, que nós sabemos que as provas maiores, elas estão dentro do nosso lar. Então, por que a gente não observa essas coisas e não começa de novo? A gente precisa reiniciar a construção dos nossos ideais e em bases mais sólidas. Nós precisamos procurar forças novas. Não dá para fazer alicerce em cima de areia, gente. Não tem como. Nada se sustenta em cima de areia. Nada, nada. Então, nós precisamos ter um alicerce forte. Se nós começarmos a pensar dessa maneira, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles se tornam passageiros. Muitas vezes Deus coloca na nossa vida pessoas ou momentos que nos vão trazer tanta alegria, tanta felicidade, que tudo aquilo que nós passamos de ruim, por um instante que seja, vai ser esquecido. E já valeu a pena, já foi bom, já foi proveitoso. E aí não adianta a gente ficar se lamentando, questionando e falar assim, mas por que tem que ser comigo? Aqui eu também falo, por que não comigo? Né? O que eu tenho de melhor que meu irmão de caminhada para não passar por essa dificuldade? Se não foi, é porque não era para ser. Pelo menos naquele momento não era para ser. Então eu tenho que, assim, acreditar, aceitar com resignação, né? Não é aquela coisa de falar assim, eu tenho que ser um capacho, na casa espírita ensinam pra gente que nós não podemos questionar nada, nós temos que ser trouxa dos outros a vida inteira. Não é nada disso. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso poder de escolha, nós podemos dizer sim e dizer não. Só que temos que ter a consciência que tudo que nós fazemos é cobrado. Então, quando eu vou ferir alguém, eu tenho que ter muita consciência, porque eu vou ser cobrado daquele meu ato. Se eu não fui honesto, eu vou prestar conta disso. Se eu poderia ter feito melhor e não fiz, vou fazer meia boca, eu vou ser cobrado por isso. Então, o que a gente aprende aqui é que nós precisamos ser pessoas melhores sempre, a cada dia. E todo amanhecer nos dá essa oportunidade. Então, muitas vezes, a gente, no final do dia, faz aquele balanço, né? Como Santo Agostinho ensinou pra gente. E aí, no nosso balanço, nós falamos, poxa vida, tem coisas que eu fiz hoje que eu posso não fazer amanhã, que eu preciso melhorar. E felizes de nós, quando nós fazemos essa nossa análise e damos parabéns para nós mesmos, né? Nossa, hoje eu não perdi a paciência no trânsito, eu fui tolerante com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, enfim, com o meu colega de trabalho. Nós temos as oportunidades, elas são colocadas nas nossas mãos todos os dias. Basta a gente valorizar ou não. Basta fazer a escolha certa ou a errada, mas sempre lembrando que nós que vamos arcar com as nossas consequências. Se o fracasso veio visitar a gente, isso não é motivo para ficar lá com desgosto, com autopiedade, gente. A autopiedade não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. Se você não se sente pronto, não se sente bem para determinada situação, corra atrás do prejuízo. Vai melhorar o que você não acha que não está bom. Todo mundo é capaz de qualquer coisa. Ninguém é melhor do que ninguém. Se alguém se acha assim, se julga desse jeito, está se achando e se julgando errado. Todos nós temos defeitos, mas temos muitas qualidades. E com o passar do tempo, nós vamos ficando melhores, nós vamos ficando como aquele vinho, que só 3% que existe, né, da safra, que quanto mais velho, melhor. Então, não é mais velho, nós vamos ficando experientes. Nós aprendemos com as lutas diárias da vida
e vamos nos tornando pessoas mais tolerantes, mais pacientes, vamos entendendo melhor as situações, vamos aprendendo a perdoar. E o tempo, ele cura todas as feridas. Todas, todas. Isso eu posso falar para vocês de carteirinha. Ele cura todas as feridas. Nós temos que acreditar sempre, porque dias melhores virão. Isso é fato. Se a gente pensa, né, que os nossos anseios, eles não foram atingidos da maneira como nós queríamos, isso significa que o alto quis mudar o rumo da história em alguma parte. Então, às vezes, para o nosso merecimento, você é livrado de determinadas coisas, de determinadas situações, mas por não entender, você não, nós, né? Por não entendermos isso, nós achamos que é uma coisa ruim que está nos acontecendo. E, na verdade, não é. Na verdade, nós somos livrados. Ah, sei lá, eu estava atravessando a rua, levei um tropeção, levei um tombo. Tá, às vezes você foi livrado de ser atropelado. Né? Ia ficar acamado por muito tempo. Nossa, cortei a mão, precisei dar não sei quantos pontos na mão. Tá, às vezes você ia quebrar o braço, precisar colocar 1000 pinos de platina aí no braço. Então, gente, vamos entender um pouquinho que nós somos sempre privilegiados. Nós temos os nossos protetores, os nossos mentores que estão em vigília o tempo inteiro. Eles não descansam um minuto. Enquanto nós estamos lá em repouso com o nosso corpo físico, eles estão vigiando o que o nosso espírito está fazendo por aí quando nós desdobramos, né, saímos dali do corpo a dar as nossas voltas, né? Então, nem nesse momento os coitados têm hora para descansar. E a gente ainda se julga no direito de falar assim, ah, mas eu vou falar, hein, gente? Sou um filho de Deus tão bom, faço tudo para o meu semelhante, sou uma boa pessoa e só levo. Só acontece coisa ruim na minha vida. Ah, para de se autoflagelar, né? Vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima e começar de novo. Nós temos sido desatentos diante dos outros e vamos, às vezes, cultivando indiferença ou ingratidão. Isso é perfeitamente, quando acontece isso, é perfeitamente possível a gente refazer as nossas atitudes, começar tudo de novo, fazendo o quê? Plantando simpatia, oferecendo bondade, oferecendo compreensão para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, a simpatia, o sorriso, o bem-estar com a vida, isso contagia quem está próximo a gente. É lógico que incomoda, viu? Isso aqui eu também falo. Que às vezes, isso eu vivo, né? Tem gente que fala, nossa, porque não sei para que tanta alegria, né? Esbanjar tanta felicidade assim. Eu dou bom dia até pra pedra na rua mesmo e tá tudo certo. E qualquer hora ela me responde, gente, ó. Qualquer hora vai responder com um sorrisozinho assim, certeza. Então, viver dessa forma, eu acho que é muito mais leve, faz com que o nosso fardo fique mais fácil de carregar, do que quando você acorda, vai para o espelho e fala assim, ó céus, ó azar, ó vida cruel. Para que isso? Nós estamos respirando sem ajuda de aparelhos, chegamos aqui caminhando, né? Como o Zé falou para mim, nem cadeira de roda eu precisei, ó que beleza. Subi a escada, ó que linda. Não é verdade? E há poucos dias atrás eu não conseguia nem virar de lado na cama sem a ajuda de uma pessoa. Então tá ótimo, tá tudo bem. A gente precisa acreditar e saber que as coisas são passageiras. Tudo nessa vida passa. Tirando o motorista e o cobrador, é tudo passageiro. Todos nós, não é? Aí, gente, muitas vezes, quando nós perdemos, né, algumas afeições que a gente supunha que tinha, nós podemos cair em desânimo. Porque realmente é muito ruim você perder o afeto de pessoas que você tinha como caras. E vocês podem fazer uma análise na vida de vocês, quando mais nós precisamos que aqueles que nós achávamos que podíamos contar, nos viram as costas. Isso é fato. Por que que isso acontece? Porque a ajuda vem de onde você menos espera. Então é uma oportunidade nova que nós estamos dando, oferecendo para pessoas que nos cercavam, mas que eram distantes. E aí elas tiveram a oportunidade de nos ajudar, de fazer um carinho, de fazer um afago, de trazer um café, um pedacinho de bolo,
né, de oferecer ajuda, e aquela ajuda gratuita, sem aquela ajuda de você estender a mão direita e já ficar com a mão esquerda para querer receber de volta. Eu escuto tanto isso de algumas pessoas, aliás, já aprendi aqui na casa, tá? Nós atraímos para perto de nós pessoas que estejam na mesma sintonia que a gente está, mas também pessoas que você, às vezes, possa ajudar. E é inacreditável na minha vida como isso acontece. Parece que eu estou falando com a mesma pessoa sempre, porque, gente, só mudam os problemas, mas os problemas estão ali e eu estou sempre no papel de trazer a pessoa para o prumo, falar assim, escuta, vem aqui, para que você fez isso de novo? Sabe aquela coisa da mãe chamar a atenção do filho? É inacreditável. Eu cheguei a ter a experiência de, em um dia apenas, aparecerem na minha vida 3 amigas diferentes para eu ter que fazer a mesma coisa, no mesmo dia. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira comigo, peraí que agora as minhas forças estão um pouquinho abaladas, já está acabando o gás, vamos dar um tempo, né? Aí eu fui dormir. Eu fiquei boba de ver. Então, assim, graças a Deus que nós temos pessoas como eu consigo ser para algumas das minhas amigas, né, ou gente que convive comigo, que está sempre pronto para te falar uma coisa, para falar assim, ó, você está fazendo errado? Espera aí um pouquinho, será que não tinha que ser assim? Por que você está agindo dessa forma de novo? E o inacreditável é que a gente fala às vezes, porque se conselho fosse bom, né, tem o ditado que diz que ninguém dava, vendia. Então, como a gente aconselha gratuitamente, e as pessoas têm os 2 ouvidos, até ouvem, mas a opinião formada delas já está ali, e elas vão agir conforme o próprio livre-arbítrio, muitas vezes agem de forma diferente e aí voltam. Parece aquele cachorrinho com o rabinho no meio da perna, com medo, para falar que fez diferente e deu errado, né? Então fala, poxa vida, se eu tivesse te escutado, às vezes teria sido diferente. Ninguém é dono da verdade e da razão, não é isso, mas é que quem está vendo o problema de fora, vê de uma outra forma. Então quando a gente fala para alguém assim, cuidado, você vai se arrepender. Tem certeza que você vai fazer isso? Não vai arrepender depois, não vai ter outra chance. Ah, mas dito e feito, vai, né, quebra a cara, dá com os burros na água, depois volta arrependido, você fala, então, eu não avisei. Falei que ia ser assim. Né? E eu acho que não existe frase mais dolorida da gente ouvir do que essa. Eu te avisei, eu tinha razão. Nós ouvimos isso muito quando nós éramos crianças, né? As nossas mães, os nossos pais falavam isso. A minha era uma questão de coisa de machucada. Ela falava, não vai correr que você vai cair, gente. Era dito e feito. Mas a corrida podia ser pequenininha. Pá, caía. E aí vinha com aquela boca aberta, ela, não te avisei, eu não te falei. Aí depois você cresce um pouco, você fala assim, isso é praga de mãe, né? Porque aí você já começa a ficar com pensamento de adolescente. Você fala, praga de mãe é fogo. Gente, não é praga não, e nem poder, né? As mães têm o poder do amor, graças a Deus. Mas não é questão de ser praga ou ser poder, é a questão da experiência. Então, o dia tá lindo como o de agora. Se você falar assim, filho, leva o guarda-chuva que vai chover, vai cair uma tempestade. O sol vai sair dali, né? E vem um dilúvio, não tem jeito. Aí, isso eu vejo muito com os meus alunos na escola. Pô, minha mãe falou que ia chover, aí, professora, vai chover, não trouxe guarda-chuva. Da outra vez, deixa aí na mochila, né? Que aí ele não vai correr o risco de se molhar. Então, gente, essa plantação, né, da simpatia, de tudo que nós temos de bom, também recai para a questão desse desânimo. Porque quando nós estamos bem conosco, tudo ao nosso redor fica diferente. Parece não, né? As pessoas conseguem observar aquilo que vem além do que tem por fora. É o que nós temos dentro. É isso que externa e faz com que a gente fique diferente, a nossa aparência fica diferente. É igual a questão da forma pensamento, né? Quem pensa coisas ruins sempre atrai coisas ruins, está sempre naquela faixa de padrão vibratório ruim. Ah, tem pensamentos bons, positivos, está sempre vibrando bem? Então, o poder de atração é esse. O tempo, ele nos permite recomeçar de novo na procura de nossas afinidades autênticas. Ele nos dá coragem, né, para suportar as nossas provações, né, esse recomeçar, e as provações do caminho, e ainda nos assegura o contentamento de viver.
Porque se nós temos essa nova oportunidade de fazer de novo, né, recomeçar, né, ou começar outra vez, nós sabemos que aquilo que eu fiz de errado ontem, eu não preciso repetir hoje. Não é? Então, às vezes, a mulherada na cozinha, né, nós experimentamos lá uma receita, ou compramos uma marca diferente de um arroz, sei lá. Tá cozinhando e tal. Ah, não deu certo. No outro dia você vai fazer igualzinho? Não, você vai tentar descobrir o que não deu certo. Se foi muita água, se foi muito óleo. Nós vamos experimentando até a coisa ficar boa. E assim tem que ser com a nossa vida. Nós precisamos desfazer desses pensamentos amargos, daquilo que nos angustia, que nos traz ressentimento, das nossas mágoas. Gente, isso adoece. Isso faz com que você fique com o teu corpo físico doente. Então, nós pensamos primeiro, aí aquilo vem contaminando, né, o nosso espírito até chegar na nossa matéria. Então, nós precisamos fazer tudo para reconciliar-nos com os nossos inimigos enquanto nós estamos aqui caminhando com eles, porque depois vai ser muito mais difícil. Quem tem alguma coisa para perdoar, já perdoa logo, porque é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Tá? Não é aquela frase, eu esqueço, eu perdoo, mas não esqueço. Não. O perdoar é você esquecer e não querer o mal do outro, querer que a pessoa se dê bem. É esse tipo de pensamento que nós temos que emanar. Porque tudo que nós mandamos volta para nós, não tem como. Tá? Muitas vezes, nós precisamos ter em mente o seguinte, essa parte aqui do texto, eu vou até ler a frase porque é muito bonita. Que nós descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Então, nós precisamos abrir a janela da nossa alma para que a nossa casa íntima, que é o nosso ser como todo, né, ele seja higienizado, seja aquecido. Porque se nós não abrirmos essas janelas da nossa alma, nós não vamos deixar essa luz do sol entrar. Nós não vamos deixar essa limpeza acontecer. Tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Nós não estamos encarnados aqui em busca dessa perfeição, desse progresso. Nós não estamos evoluindo. Nós já fomos muito piores do que somos hoje. Então, olha que bênção. Olha como nós somos felizes. Mas podemos ser muito mais. Porque nós temos esse poder, né, de ver o que está errado e conseguir consertar. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e as tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, quer dizer, em todo o trabalho que a gente faz relacionado ao bem, nós voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca é tarde demais. Então, nunca é tarde para recomeçar, para começar de novo, para ver aquilo que nós podemos melhorar, para saber se nós estamos fazendo a coisa certa. Lembrando sempre que não basta você não fazer o mal, você precisa fazer o bem. O bem é o que nós precisamos fazer sempre para os nossos semelhantes. E quer seja em qualquer escala, gente. Muitas vezes as pessoas se minimizam e falam assim, eu não consigo praticar o bem. Eu não tenho dinheiro, não tenho posses, eu não tenho... Você quer bem maior do que emprestar os seus ouvidos para ouvir o problema de alguém? Isso já é praticar o bem. Você quer coisa melhor do que você trazer um alimento que você passou lá no supermercado, comprou, trouxe carregando na sacola com uma dificuldade danada, você colocar aqui na cesta para alimentar a fome do corpo físico de um irmão seu? Então, o tempo que você doa para as pessoas, eu estou apressado demais, nossa, tem um idoso precisando atravessar a rua, vamos parar um pouquinho e ajudar. Tem uma pessoa com um carro quebrado, eu entendo, ou conheço um mecânico, não custa nada a gente fazer isso. Então, são pequenas coisas com os nossos animais, com as nossas crianças, né? Gente, fazer o bem é algo que nós podemos fazer o tempo inteirinho. Da hora que nós acordamos até na hora que nós vamos dormir. E aí, no descanso do corpo físico, mais ainda. A gente precisa pedir essa oportunidade para visitar lugares bons, né? E ser proveitoso naquele trabalho. Fazer algo bom pelo nosso semelhante. Isso realmente faz a diferença. Então, eu espero que o nosso começar seja muito bom. Tá? Foi um tema bem gratificante hoje, porque depois de um tempo afastado, eu estou começando os trabalhos aqui na casa mais uma vez.
que todos nós possamos ter um semestre, né, de muito aprendizado, de muita luz. E estamos aqui sempre, tá bom? Uma boa tarde para vocês. E agora podem fazer as perguntas. Bom, vocês têm alguma coisa para comentar, logicamente, para falar? Tema tão... Quem nunca começou de novo, Quem né? nunca começou de novo. Não, então eu vou começar. É isso, puxa a fila, né? Alguém fala, né? Tem que puxar a fila. Não, na realidade, aquilo quando na abertura da nossa reunião de hoje, eu disse, né? Que quando nós acordamos, nós recomeçamos. Né? É a grande oportunidade que nós temos de estarmos encarnados e poder recomeçar. Exatamente. Porque, quem sabe, se nós não o fizermos agora, quanto tempo nós vamos ter que esperar para voltar, para reencarnar e para aproveitar essa oportunidade. Hoje nós temos a doutrina que nos esclarece tão bem, né? Nos dá o caminho. É difícil, né? Eu sei que é uma coisa difícil, você acabou de colocar, né? Sobre a questão, todos os sentidos, né? Questão do relacionamento, questão da saúde, né? Mas isso faz parte do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. Tal seria, nós não estaríamos aqui. Exatamente. Né? E uma coisa importante sempre que nós temos que lembrar, o fato que nós sempre colocamos no nosso curso de aprendizes, nesse caso André Luiz, né? Muitos perguntam sobre Jesus. Jesus passou por tudo que nós passamos, só que de uma forma muito mais rápida, pela sua compreensão. Por isso que ele foi escolhido para ser o governador planetário da nossa ordem. Né? Agora fica com vocês. Isso. Quem que vai falar? Ah lá, tá vendo? É só puxar a fila, graças a Deus. Você estava falando problemas que a gente tem na vida. Né? Sim. Então, eu estava vendo ainda ontem, estou falando que às vezes a gente passa por grandes situações e é aquilo que o Pai põe no nosso caminho para que a gente evolua mais. Sim. E aí agora, falando, eu lembrei de Paulo. Né? Paulo fala assim, ele foi jogado fora da cidade, onde se jogava tudo que emprestava, né? Os dejetos, toda aquela porcaria emprestada. Ele fala assim, obrigado, porque eu tive de tudo nessa vida. Teve mesmo, porque foi muito rico, o pai dele era milionário, né? Eu tive tudo, foi doutor, foi tudo, e agora o senhor está me colocando a aprovação. Obrigado por me provar. É isso mesmo. Teve a oportunidade, né? Muito bem, né? É, muito bom. E só lembrando, né? Não sei se alguém mais vai falar alguma coisa. Não? Então, normalmente, o espírita, de modo geral, ele não se atém muito aos evangelhos ou às raízes da nossa doutrina, né? Que vem do judaísmo. Né? Então, eu sempre lembro do livro de Jó, a história de Jó. Né? Então, naquela oportunidade, o que acontece? Aqueles que foram inspirados para escrever a história de Jó, o livro de Jó, né? Nos trouxe naquela oportunidade, nós estamos falando de quantos milênios, né? Sim. Nos trouxe naquela oportunidade o grande exemplo, que Jó perde tudo. Né? Perde a família, perde os filhos, perde a mulher, perde tudo. E ele sempre manteve a fé para o recomeço. Né? Ele sempre dizia, né? A frase maior que consta na história de Jó é Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Obrigada, Zé. Gente, obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Muito bom. Então agora, né, chegou o momento de nós agradecermos por esse nosso estudo, né? Porque é um momento de reflexão
que todos nós temos que ter. Nós temos, como disse Kardec, né, amai-vos, instruí-vos. Nós nos instruímos, mas se nós ficarmos longe da prática também, né, nós vamos acabando nos esquecendo. Joana de Ângeles sempre diz, né, que nós temos o nosso inconsciente, nós nos distraímos. Então, às vezes, nós nos distraímos daquilo que nós sabemos. É importante essas reuniões, esses estudos contínuos sobre os temas evangélicos, sobre aquilo que a espiritualidade nos traz, justamente para que possamos reavivar todo o nosso conhecimento, né? Porque a doutrina espírita é o cristianismo em vivência. Nós temos que viver os ensinamentos de Jesus. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, em forma de vibrações que nada mais é do que doar nosso amor para aquelas pessoas, aquelas criaturas que necessitam nesse momento. Então, vamos pensar, colocando o nosso coração e nossos pensamentos, que é a vibração que vamos fazer, por todas aquelas criaturas que nesse momento se acham angustiadas, desamparadas, desalentadas. Que a luz do nosso Mestre Jesus e que o nosso amor, através do nosso pensamento, possa envolvê-las com muita paz. Vamos também colocar o nosso amor, através do nosso pensamento, em todos os nomes que se encontram naquela cesta onde são colocadas as pessoas que nós queremos que receba o amor, a luz e o auxílio da espiritualidade superior que se encontra ali fora. Vamos colocar o nosso pensamento, o nosso coração naquelas pessoas que ali estão com seu nome, com seus nomes escritos. E vamos também colocar o nosso amor nos nossos lares, que é o primeiro templo de amor que Jesus constrói para nós. Vamos vibrar com muito amor, vamos colocar o nosso pensamento, o nosso coração nos nossos lares, nos nossos familiares, e que esse amor possa se estender aos nossos vizinhos, à nossa comunidade. E finalmente, vamos vibrar pela nossa casa do caminho, esse templo de portas abertas que nos recebe com tanto carinho, que possamos estar aqui sempre à disposição da espiritualidade superior, que os nossos amigos abnegados, mentores da casa, possam sempre estar aqui presentes para recebê-los, para receber todos aqueles que vêm em busca do consolo, que vêm em busca do auxílio e que sempre têm sido atendidos com muito amor. E assim nós vamos encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, aos mentores da casa, aos nossos guias, protetores, nossos anjos de guarda, agradecendo a oportunidade que nos foi oferecida de aqui estarmos, ou mesmo aqueles que estão nos vendo nesse momento pela internet, que possam estar recebendo muito amor, muita paz, e agradecendo a tudo que nós temos, principalmente aquilo que nos é colocado em forma de provas, para que possamos superá-las e através dela evoluí-las. Conforme nosso querido Chico dizia, que se não fossem os problemas, se não fossem as dificuldades, não teria saído do lugar. E nós estamos crescendo
graças ao nosso Pai Celestial. Que assim seja. Pedindo a todos que permaneçam nos seus lugares.